segunda chance pra trabalhar com para criminosos nos Estados Unidos? Pro Distrito Federal, a marcha da e a parada gay são mais perigosas do que os atos terroristas de 8 de janeiro? Ministro de Lula defende plantio de no Brasil? SUS distribuindo de graça. Venda de legalizada em farmácias brasileiras cresce 342%. Legalizada pode movimentar 2 bilhões de reais em 2 anos? Tá começando mais um Notícias da Ganja, pra você que tá aí sem tempo de ficar pesquisando o que tá acontecendo em relação no Brasil e no mundo. Então, se tu é da tribo de já aperta aquele numa folha de jornal, porque aqui o baseado é em fatos. Matéria do Seixá, começando pelo Congresso dos Estados Unidos, que apresentou um projeto de lei que permitiria que condenados por crimes relacionados pudessem trabalhar em empresas da mesma. Afinal de contas, eles já têm o know-how, né? Esse é um movimento contra a política conhecida como Farm Bill, que proíbe de trabalhar em plantações legalizada justamente quem foi preso por plantar por exemplo. É exatamente o que você tá pensando. A pessoa é presa porque ela planta aí legaliza a maconha, aí ela é proibida de trabalhar legalmente plantando maconha porque ela plantou maconha. Parabéns, Terra da Liberdade, parabéns. Pra vocês terem uma ideia, os cidadãos que retornam da cadeia estão com uma taxa de desemprego em 27%. Então a melhor forma de evitar que essas pessoas voltem pro crime é possibilitando emprego, né? E não proibindo. Essa galera quer pregar aquelas paradas de invista seu dinheiro em Bitcoin. Aliás, tu viu o senador dos Estados Unidos que falou que é melhor que Bitcoin? Pra começar, ela existe, né? Matéria lá do Money Times. Segundo o democrata, a criptomoeda não é tão estável quanto a indústria da maconha. O seu comentário foi feito durante discussões no comitê sobre a quebra dos bancos nos Estados Unidos, né? Conforme foi noticiado pelo The Block. Ele reclamou que várias empresas que estão quebrando, como o Signature Bank, por exemplo, tinham investimentos de até 20% em criptomoedas, que não são ativos estáveis. Isso porque a lei nos Estados Unidos é muito confusa em relação às empresas de maconha. Então as empresas ficam receosas de investir em algo que existe, como a e acaba tendo que fazer esses investimentos merda aí, tá quebrando. Como é bom o capitalismo, hein? O capitalismo falhou, falha e falhará. Pulando lá pra Europa, no Smoke Buddies. A Agência Europeia de Medicamentos convida profissionais da saúde, pacientes e instituições governamentais dos Estados membros da União Europeia a apresentarem dados científicos sobre o uso medicinal da flor de maconha. O comitê está procurando apenas documentos relacionados à cannabis em sua totalidade e preparações à base de ervas, não incluindo isolados ou quaisquer outros produtos derivados da maconha. E lembrando que maconha sintética não é maconha. Sabe o que é maconha? A planta inteira. E pegando um voo de volta agora aqui para América do Sul, Bolívia e Colômbia pediram à ONU o fim da proibição global da folha de coca, afinal, uma planta é uma planta. Pô, eu tava na Bolívia, fui lá no Salar de Uyuni, irmão, tem lugar na Bolívia, tipo Santa Cruz de la Sierra, Potosí, sem ficar mastigando folhinha de coca, não dá, mano, você não respira, é bizarro. Mano, a gente pegou um carrinho lá, fiz um passeio de um dia, aí o cara tinha um saquinho assim, cheio de folhinha de coca, vende tudo quanto é lugar, aí tu pega uma folhinha, põe na boca, fica mastigando, mas cara, dá, tipo, não dá nem onda, dá... Não, tipo... Acho que é vasodilatador mesmo, sei lá, mano, tu respira melhor. Tu fica mastigando o dia inteiro, tipo, vai botando folhinha e fica acumulando folhinha. Tu viu, tipo, no final do dia o cara tava assim, tá ligado? Não, você não engole, você fica mastigando, que aí sai o caldinho dela e você absorve aquilo. Pô, é maneiro. Matéria do El Planteu, traduzido pelo Wideria, por Lúcia Tedesco. A ONU realizou uma sessão da Comissão sobre Narcóticos lá em Viena. Entre os países participantes do encontro estavam Colômbia e Bolívia, que solicitaram a retirada da folha de coca da lista de substâncias proibidas. Ambas se manifestaram para pedir o fim da proibição da folha de coca natural porque ela tem vários usos e propriedades. Tanto a Colômbia quanto a Bolívia reivindicaram o direito de comercializar e industrializar a planta. E se liga na letra que o vice-presidente da Bolívia, David Choquehuanca, deu. Disse que o uso da folha de coca é tradicional, nutricional, terapêutico e espiritual. Além disso, criticou que tenha sido classificado como entorpecente e que seu consumo seja proibido. Abre aspas aqui para ele. Durante 6 décadas, as operadoras de dominação geopolítica do Ocidente interviram no cultivo natural da folha de coca, seu uso ritual e seu consumo tradicional, implementando programas de erradicação de crimes que nunca cometeu. Afinal de contas, uma planta ela não comete crime, uma planta existe. Da mesma forma, qualificou a proibição como um erro histórico porque viola a cultura dos povos originários. Que é mais venenoso para o ser humano, a cocaína, ou o carvão, ou o petróleo? Ele também disse que é urgente revisar e atualizar os textos da Convenção de 1961. Afinal de contas, já tem quanto tempo 1961?
Acho que a gente já evoluiu um pouquinho, né, de lá pra cá. Vamos fazer uns estudos diferentes? Vamos ver? Abre aspas aqui pra ele de novo. É hora de divulgar a verdade e conscientizar a humanidade sobre a sagrada folha de coca, enfatizou. A vice-ministra de Assuntos Multilaterais da Colômbia, Laura Gil, falou sobre a política de drogas proposta pelo governo de Gustavo Petro. Uma das abordagens é reconhecer os direitos humanos das populações dedicadas há anos ao cultivo da folha de coca. Abre aspas aqui pra ela. Nosso país está cansado de abrigar os mortos e perseguir seus camponeses nessa guerra fracassada contra as drogas. Esse fracasso da guerra contra as drogas não representa uma dívida pendente da Colômbia, mas uma dívida do regime internacional das drogas com o mundo. Colômbia foi o país que os Estados Unidos escolheu pra dizer, ó, a culpa é deles da cocaína. Foda. E, tipo, não precisa nem dizer o quanto o Brasil também é afetado com proibição da maconha, né, em relação à guerra às drogas. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. E tem uma matéria do Sechat maneiro, que saiu agora no dia 27 de março, com o Luiz Carlos Valois. Guerra contra as drogas incentiva o preconceito e a indústria da proibição. O juiz disse ainda que a proibição da maconha só tem causado mal, aumentando o preconceito, a criminalidade e o comércio ilegal no Brasil. Abre aspas aqui pra ele. A proibição foi feita sem nenhum estudo, que é verdade. Eu vejo a regulamentação da cannabis para o uso medicinal como um primeiro passo, principalmente para combater o preconceito. Esse preconceito que nos impede de reconhecer a cannabis, a maconha, como uma planta pura e simples, um remédio. A proibição só tem causado realmente mal. A regulamentação é ainda um passo para se parar de matar pessoas. Não adianta discutir só a questão medicinal, também temos que descriminalizar a planta como um todo, porque uma planta é uma planta. Por incrível que pareça, uma planta é uma planta. Vale lembrar que não faz sentido liberar a importação e uso do remédio e proibir de plantar a planta aqui no Brasil, né? Afinal, já que a Anvisa reconhece que a planta tem efeitos medicinais, por que caralhos proibir a plantação em solo nacional? Me explica. Só se for pro remédio ficar mais caro pela obrigação da importação, né? O que também não faz sentido. Mas como convencer uma população do óbvio quando, sei lá, as forças de segurança do estado, do Distrito Federal, por exemplo, acham que a Marcha da Maconha e a Parada Gay oferecem mais risco à população do que os atos terroristas de 8 de janeiro? Saiu lá no Metrópolis. Para a segurança do Distrito Federal, Marcha da Maconha e Parada Gay ofereciam mais risco do que ato golpista de 8 de janeiro. Documentos elaborados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal antes das manifestações em Brasília apontam um planejamento mais firme contra os atos LGBTs, passeata estudantil e Marcha da Maconha do que na contenção dos atos terroristas. Orientações sobre a dimensão das ameaças e a condução dos possíveis presos, por exemplo, não aparecem no planejamento anterior à tentativa de golpe em 8 de janeiro. O Metrópolis analisou 6 protocolos de ação integradas produzidas pela Secretaria de Segurança entre 2022 e 2023, sendo 3 envolvendo manifestações com pautas que atingem o Estado Democrático de Direito contra o resultado das urnas e outras 3 amparadas pela Constituição. Chama a atenção a ausência de um tópico específico de planejamento nos documentos relativos aos atos bolsonaristas. Enquanto o PAI de atos públicos contra a Marcha da Maconha e Parada Gay contém um campo de observações diversas, com orientações sobre o nível da ameaça da manifestação e o que fazer em caso de necessidade de prisões, esse quesito some misteriosamente dos protocolos relativos aos protestos contra os resultados das urnas. Ou seja, não é pra prender. Se for reclamar de urna, não precisa nem de protocolo pra prisão, porque não vai ter prisão. Ou seja, o documento de inteligência da Secretaria de Segurança que preparou todos os órgãos do governo do Distrito Federal antes da manifestação de 8 de janeiro não informava a probabilidade de ameaças ou qual o procedimento para encaminhamento de possíveis detidos. Mas até o PAI elaborado para controlar a 23ª Parada do Orgulho LGBT de Brasília, em 3 de julho de 2022, vinha com um alerta de ameaças de grande impacto. Risco de cegueira porque vai cair uma purpurina no seu olho. O meio ambiente, né? Tem que ser biodegradável. A grande ameaça. Não, mas esses caras gostam do meio ambiente? Eu gosto da galera que fala assim, eu gosto muito de natureza. Aí tu fala, que bom, né, filha da puta? Tu faz parte dela, porra. Outro exemplo de planejamento mais rígido está no Plano de Segurança do 44º Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, que ocorreu entre 12 e 15 de maio de 2022. O evento reuniu estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e pré-vestibular.
Os documentos da secretaria apontaram probabilidade de ameaças de impacto mediano em detrimento das intercorrências verificadas em manifestações anteriormente realizadas no mesmo local e pelo mesmo público previsto. O que dá pra entender é, se você quiser um golpe de estado suave, se você é estudante... Puta que... Caralho, duas coisas que eu não gosto, professor e estudante. Havia também a orientação para a condução de possíveis presos relacionados ao evento à 5ª Delegacia da Polícia, na área central. Os estudantes fizeram uma passeata na esplanada, outro protesto pacífico no mesmo local foi a Marcha da Maconha, Planta Livre no SUS, em 8 de junho de 2022. Mas calma, gente, calma que não tem só gente contra a gente, não. Tem a favor também, eu acho. Ou até onde a gente sabe. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, defende o plantio de cannabis para uso medicinal e cânhamo no Brasil. Matéria lá do IDERI. Ele defendeu a aprovação do PL 399, de 2015, e que o Brasil passe a plantar e produzir medicamentos à base de cannabis, famosa maconha, para distribuição no SUS, o Sistema Único de Saúde. Abre aspas aqui para ele. Então nós precisamos produzir aqui, plantar aqui, extrair o óleo aqui, testar o óleo aqui e desenvolver uma indústria aqui também. Mas ao mesmo tempo, uma medicina canábica é importante no nosso país e reconhecer que as associações de pacientes têm sido fundamentais também no desenvolvimento dessa matéria, disse o ministro em entrevista à jornalista Manuela Borges lá no InformaCan. A maconha para uso medicinal tem uma gama de aplicações na saúde do povo brasileiro. O povo está precisando e hoje os termos que são colocados não estão adequados para o fornecimento para o SUS, complementou o ministro. Se todo mundo pudesse ter seu pezinho em casa, não tava tanto nesse desespero, né? Aliás, se todo mundo tivesse seu pezinho em casa, a gente não tava preocupado nem com tráfico. Mas enquanto isso não rola, saiu no dia 14 no site da Câmara dos Deputados notícia sobre o PL 481 de 2023 para a distribuição de remédio à base de maconha no SUS. Todos os medicamentos, nacionais ou importados, deverão ser elaborados em acordo com as normas elaboradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e deverão ser prescritos por profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, com o devido laudo com as razões de prescrição. Sabe por que Breaking Bad nunca daria certo aqui no Brasil? Porra. A execução da política caberá ao órgão estadual do SUS. As despesas para a execução das ações correrão à conta das dotações orçamentárias disponibilizadas pela União ao SUS. Porque o que não falta é gente precisando, né? Dia 15 de março na Agência Brasil. Vendas nas farmácias de produtos à base de cannabis cresce 342%. Pesquisa diz que prescrições aumentaram 487% em 2022. Em apenas de 2021 para 2022, o aumento foi de 156%, movimentando 77 milhões de reais. E a matéria completa você confere lá no site da Agência Brasil. E com esse aumento só podia gerar isso aqui, né? Vendas de maconha para uso medicinal podem movimentar 2 bilhões de reais até 2025, no Poder 360. Até 2020, segundo o relatório da Prohibition Partners, 23.121 pacientes brasileiros utilizavam produtos, farmacêuticos ou não, à base de maconha com fins terapêuticos. O número pode crescer mais de 11 vezes e chegar a 262.088 pessoas em 2025. Lembrando que na farmácia custa entre R$ 1.500 e R$ 2.000 o remédio porque é importado, né? E lá fora as condições climáticas não são lá essas coisas para plantar. Muito menos se comparado com o Brasil, né? Ou seja, o Brasil tem que parar de comprar de fora e começar a plantar aqui. Parar de importar, porra. Tem que legalizar, principalmente o autocultivo. E esse foi o segundo episódio do Notícias da Ganja aqui na TV Prensado. Se você curtiu, já deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho. Se quiser ajudar a gente, cola lá no Apoia-se, apoia.se/Notícias da Ganja, e nos acompanhe nas outras redes também, TV Prensado e Notícias da Ganja. Se quiser ajudar, o Pix tá aqui na tela. E semana que vem tem mais notícia, porque maconha é uma delícia.